Bom dia a todos. Bom dia para você que está chegando agora. Bom dia para você, ou boa tarde, ou boa noite para você que vai assistir depois. O importante é que nós temos nesta manhã a alegria, o prazer, o privilégio de desfrutar de mais esse tempo, esse dia. Podemos declarar ousadamente: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mais uma segunda-feira, hoje 19/4, e eu entendo que o Senhor tem permitido para nós esse tempo aqui, segunda, quarta e sexta, para juntos nós aprendermos um pouco mais da sua palavra, em especial nessas lives. Hoje, se não me engano, a 36ª, estudando o livro dos Gálatas. Estamos usando como base o livro do pastor Aloysio Silva, que tem como título Libertos da Lei, Cativos pelo Amor. E nos debruçando, na revelação apostólica aqui de Paulo, escrevendo aos nossos irmãos das igrejas da Galácia. Na verdade, essa carta, ela, apesar de ser endereçada às igrejas da Galácia, essa carta ela é atualíssima, porque ela vem com o objetivo também de corrigir algumas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, na igreja brasileira, mundial, enfim. Que bom que você está aí. Queria encorajar você a ser um comigo. Como que você é um comigo? Participando, além dos seus comentários, do seu bom dia, também colocando as suas impressões daquilo que você está ouvindo, enfim, participando aí nos comentários. Além disso, você compartilhando esta live aí com outras pessoas. É tão simples, só você dar uma cutucada aí nessa setinha, tipo um aviãozinho, e mandar aí para o máximo de pessoas que você puder e compartilhar. Além disso, se inscrever tanto no canal aqui do Instagram, CBBTG Contagem, se você ainda não é inscrito, e também se inscrever lá no canal da igreja, CBBTG do YouTube. Basta digitar CBBTG no YouTube, tá bom? Então você faz parte dessa grande família apostólica Templo da Graça, se inscrevendo aqui no Instagram e se inscrevendo lá no YouTube. E daqui a pouquinho esse vídeo sobe também lá para o meu canal do YouTube, @PsiNatanaelRodrigues, tá bom? Gente, nós estamos estudando já o capítulo 6, estamos terminando essa carta maravilhosa dos Gálatas. Que carta, hein, gente? Quanta coisa linda foi aprendida, reestruturada, ressignificada no estudo aqui dos Gálatas. E, finalizando essa carta, Paulo se propôs a trazer aqui no final, dos versos 11 ao verso 18, ele se propõe a trazer aqui, insistindo novamente, nessa questão de trabalhar contra a ideia judaizante que estava tomando conta da igreja da Galácia. Então ele traz aqui nesses últimos versos pelo menos 5 características da religião judaica. 3 características são comuns em todas as religiões, que é o clericalismo, falamos disso na última live, o clericalismo, o templo e um conjunto de regras. Isso aqui é comum em todas as religiões. O clericalismo
clericalismo, o templo e um conjunto de regras. No caso do judaísmo, né, aí acrescenta-se mais duas características. Né? Então, quais são essas duas características? São as cerimônias exteriores e as obras humanas. Era o que eles queriam impor sobre aquela igreja. Então, Paulo vai trabalhar isso aqui nesses últimos versos. Nós já estudamos, então, o clericalismo, o templo e o conjunto de regras, e vamos ver, então, essas duas últimas características que possivelmente a gente não consegue terminar aqui hoje, mas na próxima live, querendo Deus. Então, o cristianismo, vamos ver um pouco hoje aqui, a questão das cerimônias exteriores, né, que é uma característica do judaísmo, que a gente deve observar e ter cuidado para ver se a gente não está inserido nisso, se a gente não está decaindo da graça e voltando para os rudimentos da lei, né? Ou pior, voltando para a prática da religiosidade. Então, Paulo vai tratar isso aqui de forma muito, muito intensa contra essa questão das cerimônias exteriores. E aí tem uma pergunta que é importante a gente fazer aqui hoje, é o seguinte: o cristianismo é exterior ou interior? O cristianismo é algo externo ou é algo interno? Até falei isso alguns dias atrás na igreja, né, e que nós devemos responder enfaticamente que o cristianismo é algo interno, porque o cristianismo procede do coração. Né? O cristianismo não procede de um conjunto de regras, nem muito menos, no caso aqui dos Gálatas, da obrigatoriedade da circuncisão. O cristianismo não é algo externo, o cristianismo é algo interno. Toda vez que a gente tenta introduzir práticas cerimoniais na vida da igreja, né, nós estamos transformando o cristianismo em uma religião. Toda vez que fazemos isso. Infelizmente, no nosso país foi tomado de uma mistura de graça com lei, com cerimônias, enfim, com tanta coisa, e hoje é muito comum você ver no nosso país igrejas divulgando objetos abençoados, flores, azeite, moedas, vassoura, meu Deus do céu, é tanta coisa, né? O manto, o lencinho, tanta coisa. Esse dia eu estou tentando lembrar aqui, esse dia eu vi uma coisa que eu fiquei impressionado, né? Até esse dia, eu vi também tem pouco tempo, uma igreja, eles montaram uma piscina ali perto do palco, né, da plataforma, e ali eles colocaram um aparelho lá, alguma coisa que movimentava as águas, simulando o movimento dos anjos, e as pessoas pulando ali dentro. Infelizmente, isso é muito comum no nosso país, e uma mistura, né? Não tem nada de evangelho nisso, há uma mistura, né? A grande verdade é que isso é o maior sinal da decadência espiritual, né? Pois esses mesmos acessórios, né, tornaram-se parte do catolicismo da Idade Média, né? Esses elementos externos para tentar promover comunhão, relacionamento com Deus, vida espiritual, isso era parte do catolicismo da Idade Média. Os judaizantes, eles concentravam-se em coisas exteriores. E aí você olha para as igrejas de hoje, você vê a mesma coisa, né? Uma concentração nas coisas exteriores, esquecendo que Paulo vai falar aqui no verso 15, né? Ele vai falar: de nada vale ser circuncidado ou não, quer dizer, de nada vale essas questões exteriores. O que importa é ser nova criatura ou nova criação. O que importa é nascer de novo. O que importa não é circuncisão ou incircuncisão. O que importa é nascer de novo. O que importa é sermos crucificados, né, com Cristo.
O que importa, olha aqui o verso 13, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de gloriar no corpo de vocês. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paulo está dizendo exatamente isso. O que adianta você cumprir essas regras externas se a transformação de vida não aconteceu? Se não aconteceu o encontro com Jesus Cristo? É bem verdade que o cumprimento das regras, o cumprimento dessas coisas da religião faz ficar fácil. O homem natural, ele sempre recusa o que é interior, né, e espiritual, e procura uma religião cheia de cerimônias externas, porque no cumprimento dessas cerimônias externas ele se sente confortável, cômodo. Só que isso, né, e aí tem em muitos casos também, no cumprimento dessas cerimônias, dessas coisas externas, ele não precisa nem de fé, o que ele precisa é apenas cumprir aquelas regras. Isso é cômodo, não exige fé, não exige nem mudança do coração. É claro que a gente tem que pensar de forma coerente, né, que na nossa vida cristã, a gente não pode pensar só no coração, né, como alguns dizem, né? Deus quer o coração. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que quando há verdadeiramente um novo nascimento, o que é interno, a transformação interna, a conversão, o novo nascimento, ela vai se manifestar no exterior. Isso é automático. Tudo que é espiritual, inevitavelmente, terá uma realidade exterior. Mas nem tudo que é exterior é resultado daquilo que é interior. Então, Paulo está dizendo que o que é mais importante é o novo nascimento. Não é a circuncisão, não é as obras externas, não é essas questões de cerimônias exteriores. Não é isso que funciona, não é isso que Deus espera de nós. Um exemplo disso é o batismo. O batismo é importante. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O texto é claro. O batismo não salva. O batismo, ele é exatamente, ele equivale à circuncisão, né, no Novo Testamento. Mas o batismo não salva. A gente nunca pode condicionar algo para um novo convertido. O seguinte: se você não batizar, você vai ser condenado. Não é? Quem não crê que será condenado. O batismo, ele é uma expressão externa, pública, né, um simbolismo também da circuncisão, né, de uma declaração daquela pessoa de que ela vai viver uma nova vida, que agora ela é de Cristo, que ela renasceu em Cristo. Agora, não, se você não batizar, você vai para o inferno. Não, batismo não condiciona a vida de um salvo, né? A gente nunca pode colocar isso. Batismo é uma cerimônia que só vai ter valor se houver uma realidade interior de novo nascimento. Então, essas coisas são importantes a gente entender, perceber e ter cuidado. Outra coisa que Paulo trata aqui, nos versos 3 ao 16, é o cristianismo é algo humano ou divino? O cristianismo é algo humano ou divino? O cristianismo é uma questão do que fazemos para Deus ou do que Ele fez por nós? É outra pergunta inteligente que Paulo responde aqui. Paulo mostra que a circuncisão não era somente um rito exterior, mas era também uma obra humana. Na circuncisão, né, eles queriam, de alguma forma, se justificarem diante de Deus. Né? Os legalistas, os judaizantes, tentavam implantar nas igrejas da Galácia a ideia de que o crente precisava ser circuncidado, pois se não fosse circuncidado segundo a lei de Moisés, não poderia ser salvo. É isso que eles tentavam colocar. Eles ensinavam que a obediência à lei, né, eles ensinavam que, obedecendo à lei,
né, eles estavam então de acordo com o plano de salvação. Só que Paulo vai dizer o seguinte: nem esses que ensinam sobre a circuncisão, eles cumprem totalmente a lei, né? Se você dá uma olhadinha aqui, olha o que Paulo falando. Nem mesmo os que são verso 13, nem mesmo os que são nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está insistindo e falando pesado aqui no sentido de, olha, vocês que tentam impor sobre os cristãos a ideia da circuncisão, vocês são hipócritas, porque vocês usam esse elemento, esse único elemento, né, para trazer peso, trazer opressão, trazer legalismo sobre as pessoas, mas vocês mesmos não cumprem as demais coisas. Paulo está dizendo que todo religioso e judaizante é hipócrita. Por quê? Porque eles sabem que guardar a lei é impossível e que ninguém pode ser salvo pelas obras. Então, por que esses judaizantes insistem em ensinar a salvação por obras? Aí Paulo vai dar uma resposta pesada. No verso 12, Paulo vai dizer o seguinte: eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Verso 12. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Alguém vai perguntar, mas como assim não ser perseguido por causa da cruz de Cristo? É aquela ideia que a gente trabalhou aqui desde o início do estudo dos Gálatas. Se a pessoa cumpre algumas regrinhas, a sensação que ele tem é que ele está bem. A sensação que ele tem é que está resolvido a questão. Só que quando nós olhamos para a cruz, o que há na cruz de Cristo enraivece o mundo e os leva a perseguir aqueles que o pregam. A grande verdade é que quando nós nos colocamos diante da cruz, a cruz nos coloca na nossa condição. E qual que é a nossa condição? Né? Cristo morreu no nosso lugar. Então, nós éramos pecadores. Então, Cristo morreu no nosso lugar. Diante da cruz, né? A cruz nos diz algumas verdades desagradáveis acerca de nós mesmos. A cruz mostra que nós somos pecadores, a cruz mostra que estávamos debaixo da maldição da lei, a cruz mostra que nós não podemos nos salvar por nós mesmos, a cruz mostra que nós estávamos condenados ao inferno. Então Paulo mostra que se houvesse possibilidade de sermos salvos pelas boas obras, certamente a cruz nunca teria acontecido. Então, cada homem que olhar para a cruz ouvirá Cristo dizendo: eu estou aqui por sua causa. Então Paulo está dizendo para os irmãos de Gálatas, sabe por que eles ficam pregando o legalismo? Porque eles não querem ser perseguidos, olha que coisa profunda, eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo, isto é, eles não querem ser colocados diante da cruz, porque a cruz também, eu gosto de falar disso, não está aqui na nossa leitura, mas a cruz também, ela é o espelho. Quando nós olhamos para a cruz, nós nos vemos na nossa condição decaída, depravada, na nossa condição de natureza distanciada do Senhor. Quando olhamos para a cruz, nos vemos em um estado de condenação. E aí, Paulo está dizendo, eles querem inserir, né, as coisas da lei, porque não querem estar expostos à cruz de Jesus. A cruz nos coloca na posição correta. Ela provoca uma grande ferida no orgulho humano. Então, aqueles religiosos que queriam, pelo menos queriam se manter diante das pessoas como os santos, aqueles que estavam na condição de impor aquelas regras. Então, quando eles eram colocados diante da cruz, da revelação da cruz, do evangelho da graça, porque o evangelho da graça, ele não faz outra coisa a não mostrar para mim, para você, a nossa condição de miserabilidade e de incapacidade do cumprimento da lei e a nossa dependência daquilo que Jesus fez na cruz.
É simplesmente assim. E além disso, o Evangelho da Graça, ele mostra para mim e para você que o que Jesus fez na cruz, ele fez por mim, ele fez por você, e é suficiente para a nossa salvação. Então, a cruz é a prova divina que somos maus e merecedores do inferno. E aqueles religiosos não queriam isso. Mas também a cruz mostra o imenso amor de Deus e prova que toda a obra de salvação foi feita por Ele. Nós precisamos viver constantemente debaixo dessa verdade. Não é o que eu faço, mas é o que Ele fez por mim. Aleluia! Não é o que Natanael fez ou faz, é o que Ele fez por mim. E ter consciência disso me faz cada vez mais amar. Aí eu lembro de um hino, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia! Até morrer eu a vou proclamar. Quantas pessoas fogem da mensagem da cruz? Porque a cruz expõe a nossa miserabilidade. Não, a cruz não nos condena, mas ela nos mostra quem somos, em qual condição nós estamos sem aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não sofreremos perseguição e oposição se pregarmos bons princípios espirituais ou alto padrão moral de cristianismo. O mundo não importa com isso, né? Os religiosos não importam com isso. Mas se falarmos do Cristo crucificado e da sua graça, sofreremos perseguição. Enfrentaremos resistência na igreja, no ministério, né? Enfrentaremos resistência dos colegas, pastores, enfrentaremos resistência porque a graça anula as assim chamadas boas obras e a cruz destrói o orgulho humano. A cruz destrói essa ideia de que você é bom, que você pagou o preço e que eu estou me esforçando e que eu sou melhor que esse clã, que eu sou melhor que aquele outro. A cruz, ela anula isso, sabe? Aquela ideia de não, mas eu sou aceito, eu posso estar nessa posição porque eu faço por onde. O outro não pode estar nem na portaria da igreja porque ele não é merecedor. A cruz anula isso, porque a cruz nos coloca todos na mesma condição. Não é essa boa obra que você faz ou a prática dessa cerimônia exterior que muda a sua condição. A cruz nos coloca todos no mesmo pacote. Nenhum de nós somos merecedores de nada, nem de estarmos onde estamos. Se fazemos alguma coisa, fazemos por graça. Se somos alguma coisa, somos pela graça. Se podemos ministrar a alguém, fazemos isso por graça. Não é por merecimento e nem porque você é bonzinho. Ah, mas e o testemunho? Ah, mas o que as pessoas vão pensar? Isso é outra coisa. Por isso que as pessoas resistem ao Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça me coloca e te coloca no mesmo nível que aquele outro que você aponta o dedo para acusar. Somos iguais e tendo a mesma condição. Então, Paulo está dizendo aqui, né? Paulo mostra que ele não está preocupado com isso, com essas questões externas. Longe de mim, Paulo vai falar no verso 14, mas longe, está aí, ó, mas quanto a mim, que eu jamais me glorie, olha aí, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz, ela tornou-se a fronteira entre os dois mundos, né? O mundo do pecado, da lei e o mundo da vida de Deus. Uma vez que eu passei pela cruz, eu não tenho mais ligação com o mundo. Na verdade, não estamos mais preocupados em agradar o mundo, pois recebemos a graça de Deus em Cristo Jesus, crucificado para a nossa salvação. Amém? Então, eu não vou estender mais aqui hoje, porque se eu estender vai ficar muito grande a live, e aí nós vamos, na próxima quarta-feira, né? Quarta-feira, querendo Deus, nós vamos focar um pouco mais no verso 15, que
Paulo vai dizer: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Vai ser, sim, algo muito legal. Nós vamos conversar sobre a centralidade do novo nascimento. Então, vocês vão perceber que o que importa é o que acontece aqui dentro, na nossa oportunidade da conversão. Deus abençoe você. Obrigado por você estar aí. Obrigado por você que vai nos acompanhar depois. Mas pratique isso. Viva essa realidade. Né? Compartilha o vídeo que daqui a pouco sobe lá no grupo da igreja. Né? Lá do YouTube, talvez fica mais fácil para as pessoas compartilharem. Enfim, faça o que Deus colocar no seu coração. Mas leve essa palavra para outras pessoas. Porque nós precisamos desfrutar dessa realidade e sermos libertos de toda religiosidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua semana, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Fica na paz.